A história de Ayrton Senna começa em São Paulo, no bairro do Jardim São Bento, onde nasceu em 21 de março de 1960, em uma família de classe média alta. Desde muito cedo, Ayrton demonstrava fascínio por velocidade, coordenação impecável e uma sensibilidade incomum ao volante. A paixão surgiu quando seu pai, Milton da Silva, construiu para ele um pequeno kart aos 4 anos de idade. Mas não era apenas um brinquedo. Ali nascia o que seria uma das maiores lendas da história do automobilismo mundial. Senna cresceu observando detalhes, desenvolvendo reflexos e entendendo a mecânica de um carro como se fosse uma extensão do seu próprio corpo. Ainda adolescente, já demonstrava características de que o marcariam para sempre: perfeccionismo, disciplina extrema e uma busca quase espiritual pela excelência. Se você é novo no canal, se inscreva para mais vídeos como este. Aos 13 anos, Ayrton iniciou sua carreira oficial no kart e rapidamente mostrou superioridade técnica. Ele não vencia apenas pela velocidade, mas pela inteligência estratégica, pela capacidade de interpretar cada curva e pela coragem de ultrapassar limites. Entre 1977 e 1981, Senna participou de campeonatos brasileiros, sul-americanos, mundiais de karts, representando o Brasil com orgulho. Apesar de nunca ter conquistado o título mundial de kart, muitos especialistas afirmam que ele foi o maior piloto de kart de todos os tempos. Tamanha era sua precisão e competitividade. O kart moldou seu estilo agressivo, limpo e calculado, desenvolvendo a habilidade de dominar o carro mesmo em condições adversas. Esses anos formaram a base sólida que o levariam para a Europa e, posteriormente, ao topo da Fórmula 1. Em 1981, Ayrton se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford 1600, deixando para trás a segurança da vida no Brasil. O que encontrou ali foi um ambiente competitivo, duro, dedicado apenas aos melhores. Mas a adaptação foi imediata. Senna venceu 12 das 20 corridas daquele ano e em 1982 conquistou o campeonato britânico e europeu da Fórmula Ford 2000. Em 1983, na Fórmula 3 britânica, Ayrton confirmou que estava pronto para algo maior ao vencer o campeonato de forma dominante, protagonizando um duelo intenso com o inglês Martin Brundle. Essa performance chamou a atenção direta das equipes da Fórmula 1, que buscavam novos talentos para a categoria. A estreia na Fórmula 1 ocorreu em 1984 pela equipe Toleman. Mesmo pilotando um carro limitado, Senna realizou apresentações memoráveis, como o GP de Mônaco daquele ano, onde, em meio à chuva intensa, ultrapassou pilotos experientes, alcançou Alain Prost e quase venceu a corrida. Ali, o mundo percebeu que nascia um gênio. E em 1985, Ayrton ingressou na Lotus, onde conquistou suas primeiras vitórias, inclusive sua primeira pole position e sua primeira vitória no GP de Portugal, novamente debaixo de chuva, em condições que Senna demonstrava uma habilidade sobre-humana. Entre 1985 e 1987, conquistou 6 vitórias e se consolidou como o piloto mais rápido da categoria. Em 1988, Senna assinou com a McLaren e viveu seu auge. Ao lado de Alain Prost, protagonizou a maior rivalidade da história da Fórmula 1. Senna conquistou o campeonato mundial daquele mesmo ano, mostrando uma combinação explosiva de técnica, coragem e velocidade pura. Em 1990 e 1991, Ayrton se tornou tricampeão mundial, consolidando-se como uma referência de excelência no automobilismo. Sua rivalidade com Prost gerou momentos marcantes, como acidentes decisivos em Suzuka, mas também mostrou o profundo respeito esportivo entre os dois. Tanto que, anos mais tarde, Prost se tornaria um dos defensores mais emocionados do legado de Senna após a sua morte. Apesar da imagem de piloto agressivo e perfeccionista, Ayrton também era conhecido por sua espiritualidade intensa e por sua generosidade silenciosa. Ele se envolvia secretamente em ações sociais, doando milhões de reais para crianças carentes do Brasil. Também era um patriota convicto, carregava o Brasil em seus discursos, em suas comemorações e na crença de que poderia inspirar outros brasileiros a nunca desistirem. Senna também viveu polêmicas, como o tenso relacionamento com a FIA e seu então presidente Jean-Marie Balestre, que Senna acusava de manipulação e favorecimento político dentro do esporte. Mesmo assim, sua postura firme moldou parte das estruturas de segurança e justiça esportiva nos anos seguintes. Algumas das corridas de Senna são consideradas obras-primas na Fórmula 1. O GP de Portugal de 1985 foi a sua primeira vitória dominando totalmente na chuva. No GP do Brasil de 1991, Senna venceu com apenas a sexta marcha funcionando, em uma das performances mais heróicas já vistas. O GP do Japão de 1988, a vitória que lhe garantiu o primeiro título mundial após uma largada ruim e uma recuperação magistral. O GP da Europa de 1993, considerado por muitos especialistas como a maior volta da história da Fórmula 1,
quando Senna ultrapassou 4 carros sob chuva logo na primeira volta. Essas e outras performances reforçaram a ideia de que Senna não era apenas um grande piloto, mas um competidor movido por uma força interior quase divina. Durante o seu auge na McLaren, Senna viveu uma das alianças mais importantes de toda a história da Fórmula 1, a união entre McLaren e Honda. A fabricante japonesa não apenas fornecia motores, ela via em Senna uma oportunidade de evolução técnica sem precedentes. A Ayrton participava diretamente no desenvolvimento dos motores da Honda V6 Turbo e depois dos V10 aspirados. Sua sensibilidade única permitia identificar vibrações mínimas, perda de torque em faixas específicas e ajustes necessários da entrega de potência. Os engenheiros japoneses frequentemente relatavam que Senna percebia detalhes que o computador sequer registrava. Essa parceria elevou a Honda a um nível de excelência jamais visto. E o resultado dessa colaboração foi uma sequência de carros icônicos. O McLaren MP4 de 1988 foi considerado por muitos o carro mais dominante da história da Fórmula 1. Venceu 15 das 16 corridas daquela temporada. E Senna e Alain Prost transformaram aquele monoposto em uma máquina imbatível. Em 1989 e 1990, com os modelos MP45 e MP45B, a evolução continuou, e os engenheiros trabalhavam lado a lado com Senna para ajustar equilíbrio aerodinâmico, resposta de acelerador e comportamento em curvas de alta. Ele sabia exatamente onde o carro deveria se comportar com agressividade e onde deveria ser dócil. A parceria Honda-Senna também transcendeu as pistas. A Honda o consultava no desenvolvimento de carros de rua, incluindo o lendário Honda NSX. Senna testou o protótipo do circuito de Suzuka e, após criticar a rigidez do chassi, solicitou modificações. O resultado foi um carro esportivo que até hoje é reverenciado como uma obra-prima da engenharia. Jornalistas e engenheiros da época afirmaram que a assinatura de Senna estava presente em cada curva, em cada frenagem e em cada resposta do NSX. Graças a essa colaboração, Senna consolidou sua reputação não apenas como piloto, mas como um dos maiores desenvolvedores de carros de desempenho do mundo. No dia 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, Ayrton Senna sofreu um acidente fatal na curva Tamburello, pilotando pela Williams. O impacto emocional foi global. O Brasil parou, milhões de pessoas acompanharam seu velório e funeral e o mundo inteiro prestou homenagens. Sua morte se tornou um marco na história da Fórmula 1. Forçando mudanças profundas na segurança das pistas, dos carros e dos protocolos médicos. A Fórmula 1 nunca mais seria a mesma. O legado de Ayrton Senna transcende o esporte. Sua determinação, sua ética de trabalho e sua visão de superação continuam inspirando atletas, empreendedores, pilotos e milhões de fãs ao redor do mundo. A criação do Instituto Ayrton Senna, hoje comandado por sua irmã, Viviane Senna, impacta a educação de milhões de crianças brasileiras. Sua marca pessoal, sua imagem, seu capacete amarelo e sua postura emocional ainda movimentam o imaginário popular e gera bilhões em produtos, homenagens e documentários e eventos. Senna se tornou um símbolo eterno de excelência, coragem e fé. Ayrton não foi apenas um tricampeão. Ele foi, e continua sendo, o maior ícone do automobilismo brasileiro e um dos maiores esportistas da história da humanidade. Falar sobre o Ayrton Senna é falar sobre o poder dos sonhos, sobre disciplina, sobre entrega e sobre o desejo de ser sempre o melhor do que ontem. Ele provou que o talento pode abrir portas, mas é a dedicação diária que constrói a grandeza. Seu legado não está apenas nas vitórias, nos troféus ou nas estatísticas. Ele vive na capacidade de inspirar gerações. E mesmo décadas após a sua morte, Ayrton Senna continua acelerando no coração de milhões de pessoas ao redor do mundo.
Este conteúdo é meramente informativo e pode conter erros em seu roteiro. Para mais vídeos de qualidade como este, siga o nosso canal e ative o sininho.